Botânicos amadores, vamos para o primeiro bloco desta quarta-feira. Canal Quintal Verde TV, Jornal da Sete, Jornal de Botânica Amador. Galera, essa daqui é a 057. Eu sou o Nelson Guerra, Botânica Amador. Fica aí com a visão mais aproximada dela, desse clone de rosa do deserto, essa estaquia, e a gente já volta para falar sobre ela. Seu Jornal da Sete, trazendo a informação. Quintal Verde TV, sobre plantação. Revolver a terra, depois adubar. Uma hidratação para volumar. Botânicos, vira aí a imagem mais aproximada e vamos hidratar um pouquinho aqui com o tereré. O sol tá quente, o ar seco e precisamos reidratar. Galera, essa daqui, como eu já disse, é um clone, né? Foi feito seu plantio, tirado seu plantio do copo para esse pote aqui, um pote mais profundo. Pelos meus procedimentos que eu faço aqui, talvez é que as raízes estavam muito volumosas, e quando é assim eu ponho num pote mais profundo, um pouquinho assim, que a cuia é dessa altura aqui. A gente ganha mais uns 2 ou 3 centímetros aqui para poder desenvolver seu sistema radicular. Como eu já disse anteriormente, ela é um clone. Eu fui ali procurar ali qual foi a doadora de galho, mas está difícil até de andar no meio das rosas desertas ali. Nós vamos ter que desplantar ela, porque tem 2 pontos aqui bem pequenininho aqui, ó, que as raízes já começaram a apontar. Esses 2 furos aqui, ó, já estão começando a aparecer. E como vai ficar depois a próxima expansão, só lá para depois de fevereiro, março, por aí, nós vamos dar aumentar um pouquinho o seu vaso. Vamos pôr na cuia 21, vou ver se eu consigo colocar na cuia 21, porque a cuia 21 também é da mesma altura, ó. Mas nós vamos dar uma ajeitada e fazer com que as raízes esparramem para os lados. Aí a gente ganha mais um pouquinho de tempo, né? Porque se eu deixar assim, ela crescendo para o fundo, daqui a pouquinho nós vamos ter que colocar num tubo, né? O tamanho de suas raízes. Eu tirei ela do copo. Tirei ela do copo em junho. E você fala assim, mas tá com muitas raízes aí, né? Sabe por que tem muita raiz?
porque eu ofereci para ela uma quantidade boa de cálcio. E você pode perguntar, qual é o cálcio que você utiliza? Eu utilizo farinha de casca de ovos. Muito bom para desenvolver as raízes. Desenvolve uma quantidade boa de raiz. E eu já coloco, quando eu faço a estaquia, eu vou plantar no copo, eu já coloco ali a farinha de casca de ovos. Essa farinha de casca de ovos não vão disponibilizar rapidamente para a planta. Porém, quando eu tiro do copo e passo para o pote, para esse pote aqui, eu trouxe toda aquela areia e aquele substrato com a farinha de casca de ovos já colocada aqui há 3, 4 meses atrás. Então os micro-organismos que tem aqui no substrato já decompôs aquilo ali, já começou a fornecer para as plantas. Já começou a fornecer para a planta e ela desenvolve um sistema radicular bem mais do que se eu fosse fazer somente com substrato. Vamos abrir suas raízes aqui lateralmente. E cobrir todas elas com um novo substrato aqui. Novo substrato não, substrato reutilizado, né? Eu reutilizo o substrato porque eu tenho uma teoria, coisa de botânica amador, viu? Eu tenho uma teoria que é o seguinte: esse substrato aqui serve somente para fixar as raízes, não tem nenhuma outra finalidade. Lógico, ele contém alguns elementos aí que a planta necessita. Porém, nós vamos disponibilizar mais depois aqui, que é o esterco de gado. E as raízes vão se alimentar desse esterco de gado aqui. Aqui vai eu fornecer para ela o fósforo, também o cálcio, o nitrogênio, para o tronquinho e para as folhas, o fósforo para a floração e o cálcio para as raízes, além de ter já a farinha de casca de ovos. Tem pessoas que utilizam farinha de ossos, que também é bom. Porém, a farinha de ossos, se você tem pet em casa aí, não sei os gatos, mas os cachorros, eles vão vir cavucar aqui nesse vaso, pois eles acham que eles enterraram algum ovo aí e esse ovo tá... enterraram algum osso aqui, né? Se você põe farinha de casca de ossos, farinha de osso, né? Que o pessoal vende aí. E ele vai achar que ele escondeu algum osso aqui embaixo aqui e vai cavucar aqui. Muita gente coloca torta de mamona, e torta de mamona é um composto orgânico, mas só que ele tem uma toxina lá, e se o cachorro vir mexer aqui pode tratar bem seu cãozinho, né?
Depois nós vamos hidratar mais ela, porque nós colocamos pouca água aqui, somente para que não vaze aqui no fundo, só para dar uma reidratada e fixar o esterco aqui. Eu deixo mais ou menos 1 centímetro aqui em cima aqui, que eu, quando eu vou colocar a água, dá tempo de, mesmo você jogando aqui, não dá tempo dela escorrer para fora. E vamos fazer aqui uma poda apical. Por quê? Ela está somente com 2 galhos. 2 galhinhos aqui. É um clone novo, plantado faz 4 meses do copo para cá. E ela está desenvolvendo ainda. Só que aproveitar essa época agora que é desenvolvimento, ela pode multiplicar esses 2 galinhos aqui. Então a gente faz uma poda apical, uma poda foliar, para que ela comece a emitir, começa a duplicar seus galhos, né? Porque você está construindo uma planta que não é um projeto para agora. A conclusão dela vai ser mais para o futuro, né? E você já vai adiantando, já vai antecipando o seu projeto de copa, enquanto ela desenvolve o sistema radicular aqui, vai formando o seu chassi. Nós vamos já aproveitando a copa, fazendo os dois simultaneamente. E está feita a poda da 057. Passamos para uma cuia 21. Estava nesse pote aqui, que é da mesma altura, porém aqui tem mais espaço. Quando nós colocamos o carvão lá no fundo, lá para tapar os furos do vaso, da cuia, nós colocamos um pouquinho de substrato lá. Aí nós jogamos bem no centro. Lá no centro nós jogamos o substrato para ele ficar um morrinho. Aí nós abrimos seu sistema radicular ao entorno desse morrinho e voltamos com o substrato ao redor para ela abrir mais o sistema radicular. Bem explicado? Mas vai ficar mais explicado lá na descrição. E daí eu deixo mais alguns itens. E vou deixar também lá quando nós fizemos o registro dela. Foi dia 20/6. Fizemos o registro dela como a 057. Ela estava no copinho, já plantamos e já registramos. Ok? Eu vou deixar aqui no cards o 729, que quando nós fizemos o plantio do galho, e vou deixar aqui no vídeo retrô o 728, quando nós fizemos a poda da 156. E no vídeo cards nós fizemos a plantio do copo. Ok? Então, bem explicado. Vamos encerrando o primeiro bloco dessa quarta-feira e vamos para o segundo bloco, para vocês não perderem tempo para a hora do trabalho. Ok? Tem o trânsito ainda. Então, forte abraço. Seu Jornal das 7, trazendo a informação. Quintal Verde TV, sobre plantação. Revolver a terra, depois adubar.